Olá, aqui é a Cibele e estamos de volta ao segundo bloco do programa Espiritismo para Iniciantes, os primeiros passos na doutrina. O tema do programa de hoje são as provas da reencarnação. No bloco anterior, mencionamos que as ideias inatas, ou aquelas características de personalidade que os espíritos trazem ao nascer, comprovam que eles possuem vivências e experiências anteriores. Cada um de nós foi criado por Deus num momento diferente, e alguns já tiveram mais vivências do que outros. Em cada uma dessas experiências, adquirimos virtudes e imperfeições que carregamos em nossa bagagem espiritual. Outra situação que prova a questão da reencarnação são as lembranças de vidas passadas. Essas lembranças podem ser espontâneas ou provocadas. As lembranças espontâneas ocorrem mais frequentemente durante o sono. A pessoa se vê envolvida por uma sensação de algo conhecido, experimentado ou visto. Você já ouviu falar em déjà vu? A sensação de já ter estado num lugar que nunca esteve ou de ter vivido antes uma certa situação? As lembranças podem sim ser carregadas de detalhes, principalmente quando o espírito se recorda de experiências desagradáveis que ficam muito marcadas em sua memória espiritual. Há um filme chamado Minha Vida na Outra Vida, que é baseado em fatos reais que ocorreram com Jenny Cockell. A personagem é uma mulher do interior dos Estados Unidos, que começa a ter sonhos com um tempo e local distantes. E aquilo vai ficando cada vez mais frequente em sua vida. Aos poucos, ela vai entendendo se tratar de lembranças de sua última encarnação, como Mary, uma mulher irlandesa que faleceu na década de 30, quando seus filhos eram pequenos e maltratados pelo pai. Intrigada, Jenny sai em busca de seus filhos da vida passada. É um filme que retrata com fidelidade, lógica e respeito a questão da reencarnação. É muito interessante e super recomendo que todos assistam. Como falei, esse é um exemplo de lembranças espontâneas, mas existem aquelas provocadas por médicos ou psicólogos, muitas vezes por meio da hipnose, como ferramenta terapêutica a pessoas que sofrem com distúrbios, fobias, entre outras questões psíquicas. Na publicação mensal da Revista Espírita de 1865, Kardec nos diz que isso é possível porque não é apenas após a morte que o espírito recobra a lembrança do seu passado. Pode-se dizer que o espírito não a perde jamais, mesmo enquanto vive essa encarnação, pois durante o sono, enquanto o espírito possui uma certa liberdade, ele tem consciência dos seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança só se apaga quando o espírito está realmente conectado ao corpo físico, e esse esquecimento é providencial, pois lembranças precisas poderiam ser penosas e prejudicar as relações sociais e o desenvolvimento dos objetivos da sua atual existência. Como essas lembranças estão gravadas no espírito imortal, em algum lugar do nosso subconsciente, é possível acessá-las por meio da hipnose ou de métodos de regressão a vidas passadas. Outra prova de que existe reencarnação são as próprias comunicações mediúnicas, que já tratamos aqui em programas anteriores. Quando permitido, os espíritos que se comunicam dão informações sobre a sua identidade. É claro que é muito fácil qualquer espírito que está se comunicando dizer ser quem não é, como por exemplo Albert Einstein, ou Napoleão, ou Chico Xavier, ou qualquer outra personalidade histórica.
mas é sempre possível comprovar a autenticidade da comunicação se ela corresponde às características que aquele espírito tinha quando encarnado, se a linguagem que ele usa corresponde à da personalidade em questão, se reflete os hábitos e conhecimentos que ele tinha anteriormente ou se traz algum sinal seguro da sua identidade. É por isso que é necessário muito estudo antes de qualquer prática mediúnica. Os espíritos que se comunicam também podem nos dar alguma informação sobre as nossas próprias existências passadas. Algumas vezes essas revelações são permitidas caso exista um objetivo sério e útil. Se for para nossa edificação e instrução, as revelações serão espontâneas e de modo inteiramente imprevisto. Mas elas nunca ocorrem para a simples satisfação de uma mera curiosidade. E você, já ouviu falar nas experiências de quase morte? Elas também provam que a reencarnação existe. Experiência de quase morte é o estado de morte clínica experimentado durante alguns momentos, mas que logo após a pessoa retorna à vida no corpo físico. Os relatos do que se passou nesses instantes, feitos a médicos e enfermeiras por indivíduos de várias culturas e crenças, coincidem com o que diz o Espiritismo. Essas pessoas normalmente relatam a ocorrência de acontecimentos semelhantes, vividos nos breves instantes entre uma parada cardíaca mais prolongada e a ressuscitação corporal. Nesses relatos, elas afirmam encontrar, após a travessia num túnel ou de outras passagens, seres de luz que as acolhem carinhosamente. É frequente também a recepção por parentes e amigos já falecidos. Atualmente existem vários livros espíritas e não espíritas que reforçam a existência da reencarnação. Vou citar o nome de alguns deles e fica aí como sugestão de leitura para vocês. O primeiro chama-se Reencarnação, de Gabriel Delany. Outro chama-se Reencarnação no Brasil e também Morte, uma luz no fim do túnel, ambos de Hernani Guimarães de Andrade. Outra sugestão é o livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, de Ian Stevenson. E por fim, uma obra muito conhecida chamada Muitas Vidas, Muitos Mestres, de Brian Weiss. Agora, eu vou reproduzir para vocês um texto do Momento Espírita que complementa o que falamos sobre as ideias inatas. É um texto bastante interessante que tem tudo a ver com tudo que falamos até agora. E o texto se chama Genialidade e Reencarnação. Diz assim: conta-se que um jovem médico procurou o notável compositor Mozart e lhe perguntou como deveria proceder para escrever uma sinfonia. O grande músico lhe respondeu que ele era muito jovem para pensar em escrever sinfonias e lhe sugeriu que tentasse antes escrever baladas. Indignado com a observação, o rapaz retrucou: como pode me dizer que sou jovem se o senhor escreveu sinfonias com apenas 10 anos? Realmente, concluiu Mozart, eu as escrevi com aquela idade, mas não perguntei a ninguém como fazê-lo. A resposta do alegre músico austríaco nos conduz a destacar o prodígio que são algumas crianças. O famoso Rembrandt já era pintor antes de aprender a ler. Michelangelo, a quem devemos a maravilha das pinturas da Capela Sistina no Vaticano, foi considerado um artista completo aos 8 anos de idade pelo seu mestre. O célebre escritor francês Victor Hugo revelou-se literalmente aos 13 anos. Crianças outras demonstram bem cedo sua genialidade, qual seja a de dominar várias línguas, como o alemão, francês, latim, grego e hebraico.
compor, pintar, escrever poemas ou outras peças literárias. Os espíritos nos explicam com clareza que tais fenômenos de prodígio são devidos ao progresso anterior da alma, a uma lembrança do passado, entendendo-se como passado as vidas anteriores do espírito. Equivale, pois, a dizer que nada do que se aprenda é perdido em tempo algum. Plenamente concorde com a lei do progresso. Tais fatos nos levam a reflexões em torno dos talentos de que somos portadores, convidando-nos a atentar para o que possamos ter trazido de vidas passadas. Descortina-se a razão, pois que renascemos não somente para resgatar débitos, acertar problemas do ontem, mas também para amadurecer avanços iniciados em outras encarnações. Aqueles que mais sabem, que trazem melhores mensagens de vida e maiores experiências, são convidados a trabalhar em prol da vida mais bela e elevada. É desta forma que benfeitores da humanidade retornam, vez ou outra, ao cenário da Terra, revestidos de uma roupagem carnal diferente para atender seus irmãos. Quem haja se evidenciado nas artes e tenha brindado o mundo com produções belíssimas, pode retornar para se dedicar ao bem do próximo, exercitando a sensibilidade de outra forma. Quem tenha se esmerado na ciência pode retornar servindo a comunidade em outro campo, totalmente diverso, sem perder jamais, em momento algum, o que aprendeu, exercitou ou lecionou. Isso também explica a facilidade de algumas pessoas para determinadas áreas do saber, das artes, da indústria, do comércio, das relações humanas. Parafraseando Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma, e diríamos, para melhor. E assim chegamos ao final do nosso programa de hoje. Lembro a todos os ouvintes que existe um canal da Web Rádio Caminho da Paz no YouTube. Se você perdeu algum programa anterior ou quer ouvir novamente, basta acessar esse canal e conferir a nossa playlist. Todos os programas estão lá, à sua disposição, na hora que você quiser. Mas é claro que aproveito para renovar o convite para que você siga acompanhando os nossos programas, todas as quintas-feiras nesse mesmo horário, aqui pela Web Rádio Caminho da Paz. Conto com a sua audiência. Um abraço fraterno e até o próximo programa.